Bom, pessoal, boa noite. Eu não estou vendo vocês, mas eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando esses ensinamentos de medicina espiritual para todos vocês que são profissionais de saúde, futuros médicos ou já médicos. Eu acabei de vir de um congresso no Rio de Janeiro de medicina espiritual, e esse é um tema muito recorrente no mundo da medicina mesmo, no mundo médico, cada vez mais. Cada vez mais há um interesse, cada vez mais há estudos e cada vez há mais aprofundamento nisso. Inclusive, em algumas instituições de ensino, em algumas faculdades de medicina, já existem a possibilidade, a cadeira de curso de medicina espiritual ou medicina e espiritualidade. E é muito legal a gente estar batendo esse papo aqui, fazer esse curso aqui, que vai ser dividido em duas partes. E aí, como eu disse antes, eu repito, eu espero que seja um curso dinâmico, prático, e todo mundo possa compreender. E qualquer pergunta, dúvida, pode interromper, perguntar, porque é muito, muito interessante. O nosso país, eu acabei também recentemente de voltar da Europa, eu dei esse curso na Europa, e a Europa é muito materialista, não tem tanto acesso à espiritualidade como nós temos no Brasil, pela nossa própria tradição de indígenas, negros, enfim, a nossa tradição é muito interessante nisso. E foi maravilhoso também, porque muitos profissionais da saúde lá se mostraram interessados e a gente vai seguindo à frente desse estudo. Bem, quem somos nós? Nós somos a Universidade do Amor. A Universidade do Amor é um grupo de amigos voluntários que atua na Amazônia com o Barco Ambulatório Padma. A gente já recebeu muitos alunos daí, hoje já são médicos, e esperamos que todos que queiram ter essa experiência do que nós vamos aprender aqui lá na prática são mais que bem-vindos. Fica aqui já o convite a todos. E vamos lá. Vamos ver o nosso conteúdo programático aqui. Parece que travou. Espera aí. Bom, enfim, acho que está com problema na câmera, mas a gente vai no share. E confirme se vocês estão vendo o slide, pelo menos aqui. Estão vendo o slide aí? Sim, sim. Curso de Medicina Espiritual, certo? Ok. Então não precisam ver meu rostinho bonito. Então, o conteúdo programático do curso é esse aqui, ó. Introdução à Medicina Espiritual. É o que nós vamos fazer esses 2 dias, hoje e quinta-feira. História da medicina, evidências científicas e casos práticos, a composição do homem integral, corpo e espírito, mediunidade, cérebro, mente, consciência, memória, anatomia e fisiologia espiritual. Marcelo. Oi. Tá travado na tela do PowerPoint sem ser a tela grande, sabe? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar fazer de novo. Tinha ido aqui, agora saiu. Ele está no conteúdo programático? Sim, agora sim, mas a tela tá no PowerPoint, não tá a tela inteira. Ah, ué, que esquisito. Porque eu estou colocando a tela inteira e não está aparecendo. Não aparece a tela inteira? Não, ainda não. Bom, vamos lá. A gente vai indo. Fluidos e energia, harmonização, vibração, frequências, as patologias espirituais, as condutas, tratamentos, terapias complementares, cirurgias espirituais, medicamentos, as leis espirituais universais, anamnese espiritual, bibliografia. Então, vamos lá. Introdução à medicina espiritual. O mais legal da gente saber, primeiro, o que quer dizer medicina, né? E o que quer dizer saúde. Medicina é a arte da cura. Esse é o termo dessa palavra. A etimologia é a arte da cura. E a saúde, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, definiu que a saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social
e não meramente a ausência de uma doença ou de uma enfermidade. Então, para uma pessoa estar com saúde, não quer dizer que ela só tem que estar doente ou enferma. Ela precisa, além disso, de bem-estar físico, mental, principalmente espiritual e social. Então, a introdução em medicina espiritual. O mais importante para todos vocês compreenderem é que a medicina tradicional, a medicina que todos nós conhecemos, ela trata das causas, enquanto que a medicina espiritual, a medicina tradicional trata os efeitos no corpo físico. É o que todos vocês aprendem na faculdade ou profissionais de saúde já aprenderam, que a gente trata os efeitos do corpo físico. Enquanto que a medicina espiritual, ela não atua nos efeitos, ela atua nas causas que ocorreram aquela patologia, aquela doença. Então, é importante a gente entender que a medicina espiritual, ela tem a medicina da terra, em nenhum momento vai ser desprezada essa medicina terrena, em que atua nos efeitos do corpo físico, obviamente, porque é importante nós sabermos darmos alívio às pessoas, né, que têm, obviamente, patologias, dores, etc., mas de nada adiantará a gente atuar somente nos efeitos se nós não atuarmos nas causas, porque todo efeito tem uma causa. E a causa é o que efetivamente vai oferecer ao paciente ou à pessoa que está enferma a definitiva cura, senão será como enxugar gelos. Então, é muito importante a gente entender que na medicina espiritual a gente converte o paciente em médico de si mesmo, aonde que ele vai entender que a saúde é a perfeita harmonia do espírito, porque é no espírito que surgem as causas e, consequentemente, os efeitos no corpo físico. Então, nós vamos entender um pouco melhor isso. Os conceitos básicos da medicina espiritual, para a gente começar a adentrar nessa vereda, nós temos que entender que existe uma força e energia divina que movimenta tudo e a todos. E essa força, muita gente pode chamar como quiser. Tem gente que chama de universo, força motriz, fonte primordial. Mas aqui na Universidade do Amor, para a gente facilitar, a gente chama de Deus mesmo. Então, por exemplo, se a gente observa tudo ao nosso redor, nós vamos ver que existe uma causa para tantos efeitos. Se a gente observa nós mesmos, se a gente observa uma flor, se a gente observa tudo ao nosso redor, existe alguma coisa de onde surgiu isso. Nada é tão aleatório e tão perfeito para que não tenha essa divindade por trás. Então, é importante nós sabermos que tem que ter esse conceito de Deus em nós. E além disso, compreendemos que nós somos um espírito imortal, e isso eu já vou falar em outra apresentação, já vou mostrar para vocês que a gente vai adentrar nessa seara. Existe uma dualidade espiritual e material. Nós estamos num ciclo de renascimentos e reencarnações, ou seja, essa vida que é muito rápida, muito efêmera, não é a única vida que nós temos. Nós já tivemos e teremos novas vidas. Nós estamos sob leis divinas universais, e a grande maioria das doenças, sejam mentais ou físicas, se dá porque a maioria das pessoas não respeitam e não seguem essas leis divinas universais. Então, nós vamos falar sobre elas. As pluralidades de mundo, ou seja, não é só o planeta Terra o que é habitado, existe uma infinidade de mundos dentro do universo, das galáxias, e o planeta Terra é um deles. Temos que compreender que a base da medicina espiritual, o paciente se torna um médico de si mesmo, onde um terapeuta, um amigo ou um próprio médico vai simplesmente oferecer a ele as condições para que ele se restabeleça o seu equilíbrio, mas ele mesmo encontre dentro dele as causas que ocasionaram aquilo, e principalmente uma autoconduta e terapias espirituais. Agora nós vamos entrar nesse aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. A cura de si mesmo. Aqui eu estou mostrando uma apresentação PowerPoint, espero que vocês estejam vendo. Tudo no mundo, ele é... Ô, Laura, vocês estão vendo aí? Está mostrando aí tríade universal? Conceitos bases da medicina espiritual.
Não entrou aqui nesse aqui. Espera aí. Your screen share respond por quê? Espera aí que eu vou de novo. É esse aqui. Isso, agora foi. Beleza. Esse aqui é um livro que depois eu vou disponibilizar para vocês, que é um livro muito prático e que é a base de tudo isso que a gente vai falar para a gente começar a compreender. Então, existe uma tríade universal, em que tudo no universo é composto do material, do espiritual e tem uma energia em ambos os planos. Então, quando a gente vê aquele símbolo famoso do Yin Yang, ele nada mais quis dizer isso para nós, que nós temos uma dualidade no mundo, principalmente nesse plano que nós estamos. Existe um plano material, existe um plano espiritual, existe uma energia associada. Então, a diferença é que no plano espiritual, nós estamos do lado direito aqui da apresentação, no plano material. Então, a composição do homem encarnado neste plano, que somos nós somos compostos basicamente de um espírito, que é a centelha divina. Existe uma membrana desse espírito, que é chamado de perispírito, e nós temos um corpo físico. No plano espiritual, quando nós desencarnamos ou os desencarnados estiverem presentes, que estão, e eles se manifestam de uma forma, continua o espírito e o perispírito. Ou seja, quando nós desencarnarmos, nós vamos perder o corpo físico, mas não existe morte. O que existe somente é uma passagem. O que decai é o corpo físico. E aí a gente adentra na nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, o que ocorre? Quando a gente aprende, atua na medicina espiritual, nós vamos estar atuando diretamente no espírito e no perispírito, enquanto que a nossa medicina tradicional atua no plano material, no corpo físico. Vamos lá, se tiverem dúvidas, vocês me interrompam aí. Então, o que é o espírito? O espírito é uma centelha energética divina, é o princípio inteligente, é a manifestação de Deus dentro de nós. Um espírito, ele é formado por emoções e sentimentos. Basicamente, é isso que somos nós. Nós somos formados de emoções e sentimentos. Quando nossas emoções e sentimentos estão em desarmonia, quando a gente tem algum sentimento que nos dá muita angústia, raiva, ódio, medo, pânico, consequentemente, isso vai reverberar no corpo físico. Então, a medicina espiritual vai atuar sempre no espírito e nessa membrana que envolve ele, que é o perispírito. Então, vamos lá. O perispírito é a membrana do espírito. Então, isso aí, a gente tem essa formação do espírito e do perispírito. Nós estamos, como eu disse, no plano material. Então, nós temos isso aqui, ó, o espírito, o perispírito e o corpo físico. De onde que o perispírito, ele faz a mediação e transporta todas as informações que nós temos nessa vida. Quando nós temos uma vida humana, a gente vai tendo muita vivência, né? A gente vai vivendo. Então, todas as informações que a gente vai tendo, que são emoções e sentimentos, ele transfere isso e faz essa mediação entre o nosso espírito e o corpo físico. Então, no plano material, novamente nós temos o espírito, o perispírito e o corpo físico, e tem uma coisinha a mais aí que é muito interessante, que é um objeto de muito estudo. Inclusive, eu já falei com um professor, doutor da Unicamp, que já me explicou sobre isso, e ele vai explicar novamente para a gente, para aprofundar esses estudos aqui com vocês, que é chamado de fluido vital, ou ectoplasma. Esse ectoplasma, esse fluido vital, ele está presente nos encarnados. Então, basicamente, isso é muito importante a gente começar a compreender, porque a atuação desse ectoplasma dentro do nosso perispírito, em harmonia com o corpo físico, faz uma enorme diferença. Inclusive, existe uma terapia
chamada ectoplasmia, que depois, ao longo do curso, a gente vai aprofundar. Então, no plano espiritual, nós temos o espírito, como eu disse, o perispírito, e existe um termo, vocês já devem ter ouvido falar, chamado de aura. A aura, muita gente confunde com o perispírito. Não é. A aura, na verdade, é uma emanação luminosa do perispírito. E aí, cada coloração dessa aura vai depender de acordo com a emoção e sentimento daquele espírito. Então, quanto mais a pessoa está em harmonia, vibrando no amor, vibrando em paz, a sua aura vai ser uma característica muito luminosa, muito diferente daquelas pessoas que têm uma vibração, uma frequência menor, de ódio, raiva, rancor, depressão, enfim. Então, é importante nós entendermos a aura, que é essa emanação luminosa do perispírito, e a sua coloração é vinculada ao grau de evolução de cada espírito. Continuando, olha que interessante. Tudo isso aqui, meninos, é a composição do homem integral. Na faculdade de medicina, vocês estão aprendendo, obviamente, a composição do quê? Obviamente, da anatomia humana, da fisiologia humana, mas aqui a gente está aprendendo a composição espiritual. Então, a gente não vai, obviamente, aqui se aprofundar no corpo físico, porque vocês estão estudando aí, mas essa aqui é o antes de chegar no corpo físico. Então, vamos lá. Nós temos o espírito, então, o perispírito e a aura, que é essa luminosidade. Além disso, nós temos uma coisa que é chamada de corpo mental. Aí vai uma ressalva. Existe uma diferença entre mente e cérebro. É muito importante a gente entender isso. A mente, dentro da visão da medicina espiritual, ela está no plano espiritual. É o corpo mental de cada ser, de cada entidade, cada indivíduo, cada espírito. Esse corpo mental, ele está no plano espiritual, enquanto que o cérebro, ele é simplesmente um instrumento que faz o corpo mental se manifestar. Então, vamos lá. Além disso, no plano espiritual, nós temos 7 centros energéticos de forças vitais, que em sânscrito, que é o idioma da Índia, é chamado de chakras. Então, além do espírito, do perispírito, da aura e do corpo mental, nós temos 7 chakras que estão localizados dentro do perispírito, mas se manifestam diretamente no espírito. Então, nós temos um chakra que é o coronário, depois nós temos o frontal, depois nós temos o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o genésico e o básico. Esses centros de forças, eles estão no plano espiritual, eles atuam irradiando as nossas energias internas. E quando a gente faz uma terapia de harmonização dos chakras, na verdade, a gente está desobstruindo, possivelmente, algumas energias que não estão fluindo de acordo. E isso é muito comum, e a gente vai falar depois também, na medicina chinesa, na acupuntura, com os meridianos. Mas os chakras é uma coisa muito importante que a gente precisa compreender, que essa sua harmonização é muito importante para o equilíbrio espiritual e, consequentemente, físico. No plano material, então, a composição de um homem integral é tudo isso aqui. Então, quando a gente faz uma anamnese espiritual, além de saber as causas, obviamente, de uma queixa de um paciente, a gente tem que compreender tudo isso aqui que originou aquela queixa. Então, a composição de um homem integral é em 7 fases aqui, 7 partes. Espírito, que eu já expliquei, que é composto de emoções e sentimentos. O perispírito, que é a membrana do espírito. A aura, que é a emanação luminosa do perispírito, de acordo com a evolução, os sentimentos e emoções desse espírito. O corpo mental, de onde surge tudo. O fluido vital, que é o ectoplasma, que se manifesta em nós de uma maneira muito legal, que eu vou explicar mais para frente. E, efetivamente, os chakras, que está ali do lado esquerdo, que eu acabei de explicar. E, por fim, o corpo físico, que nós sabemos de cor salteado a sua anatomia, a sua fisiologia,
E é isso. Então, o que a medicina espiritual vai atuar é do corpo físico para trás. Então, o corpo físico, como eu disse, ninguém vai desprezar todo o conhecimento, todo o que vocês estão estudando, tudo que vocês estão aplicando. Pelo contrário, mas ainda nós estamos no campo das causas, enquanto que os efeitos começaram lá atrás, passando cada fase que eu acabei de explicar. O ectoplasma que nós temos, que é esse fluido vital que todo ser possui, ele não tem somente no ser humano. Ele existe nos minerais e nos vegetais. Então, por exemplo, todo mundo sabe, em sã consciência, que quando nós vamos numa floresta, numa cachoeira, numa montanha, no mar, num rio, a gente se sente muito bem. Por quê? Porque existe um intercâmbio muito grande do fluido ectoplasmático, onde a gente assimila esse ectoplasma ali, tanto dos minerais, quanto dos vegetais, e quanto dos animais também, que ali tem pássaros, bichos, enfim, quanto o nosso. Então, é muito, muito importante essa compreensão para a gente compreender por que a gente vai nesses locais e se sente tão bem. Por exemplo, quando começou a medicina assim dita tradicional, há muito tempo atrás, que eu vou falar para vocês que não foi com Hipócrates, foi atrás, mas falando de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, especificamente, ele tinha uma ilha, existe até hoje, a ilha de Kos, onde ele começou a receber as pessoas e implementar terapias, intensificar tratamentos, isolando as pessoas. E aí, obviamente, ele fazia isso ao ar livre, em um ambiente natural, porque ele já, de alguma maneira, tinha a intuição de que esse intercâmbio ectoplasmático iria muito auxiliar a recuperação dos seus pacientes. Além disso, pouca gente sabe, mas existe um intercâmbio bioenergético muito forte com as estrelas, porque tudo nesse universo está em conexão. Existe um intercâmbio bioenergético ectoplasmáticos com a Lua, com o Sol, principalmente. Não só na química da vitamina D, que todo mundo já sabe, mas principalmente também por essa ectoplasma, porque sem o Sol não haveria vida nesse planeta, né? Com as plantas e também entre seres, entre nós humanos e bichos também. Então, por exemplo, quando nós sabemos disso, às vezes pessoas precisam muito de ectoplasma porque estão debilitadas. Então, nós nos tornamos naturais doadores, porque esse intercâmbio é natural. E só que, às vezes, quem é um profissional da saúde, às vezes está tão exposto a isso que acaba ficando exaurido, exausto. Não sei se vocês já sentiram isso. E aí, por quê? De tanta doação. Então, a gente precisa se recarregar disso também. Então, as grandes fontes dessa recarga vão ser sempre, sempre a natureza. Porque na natureza existe um fluido cósmico universal, não só na natureza, em todo o universo. Esse fluido cósmico universal, em outras tradições, ela é conhecido como Reiki, que é a energia do universo, é conhecido como Qi, na medicina tradicional chinesa, é conhecido como Prana, na medicina indiana, que é a Ayurveda, é conhecido como Ka, que é na medicina egípcia. Mas, enfim, esse fluido cósmico universal, ele permeia a tudo e a todos. É o hálito divino. E dentro disso, dentro do nosso corpo mental, nós temos uma coisinha que altera tudo e a todos a todo tempo, tanto a nós mesmos quanto ao ambiente externo, que é o famoso pensamento. Então, o pensamento surge do nosso campo mental, do nosso corpo mental. E esse pensamento, ele vai movimentar esse fluido cósmico universal, em que se chama uma irradiação mental, que isso ocorre tanto quanto nós estamos desencarnados no plano espiritual, ou quanto nós, nesse momento, estamos no plano material. Então, o pensamento ele é um fluido mental energético. Então, veja
a importância de um pensamento na recuperação de um paciente ou de nós mesmos. É muito importante essa manipulação fluídica do pensamento. Então, nós temos esse plasma divino ali, que nós temos essa fonte original de onde tudo surge, que, como eu disse, nós chamamos aqui na Universidade do Amor de Deus, pode chamar como preferir. Esse fluido cósmico universal provém disso, é o plasma divino, ele permeia tudo e a todos. E aí ele tem uma característica de duas maneiras. Quando nós estamos encarnados, ele se torna um fluido ponderado, ou seja, a gente consegue perceber e ver a materialização das coisas através dos nossos sentidos físicos. Enquanto o fluido imponderado é quando são desencarnados. Por exemplo, a maioria das pessoas, a não ser que tenha uma grande mediunidade, não consegue ver ou perceber com certa frequência os espíritos que estão ao nosso redor. Uma coisinha muito legal de falar que dentro do nosso corpo físico, nós temos... Oi? Estão me ouvindo? Oi, oi. Oi, acho que é alguém com o microfone ligado, Marcelo. Ah, então tá bom. Achei que era pergunta. Tá dando para seguir legal aí, Laura? Ou tá muito corrido? Não, tá ótimo. Pode continuar. Beleza. Aí, no término dessa apresentação, eu vou fazer uma rodadinha de perguntas, se tiverem, depois a gente continua. Então, vamos lá. Aí, nós temos aqui... Então, vamos lá. Aqui está uma composição mais complexa, mais completa do que efetivamente somos nós. Isso aqui os psiquiatras e psicólogos vão gostar muito. Então, nós temos aqui dentro do... Então, vamos lá. Nós somos um espírito, que esse espírito são emoções e sentimentos. E o legal é que as emoções e sentimentos, elas são energias. Isso é muito legal de saber. E essas energias estão associadas às experiências. Então, por exemplo, quando a gente tem um sentimento negativo, é porque a gente teve uma experiência negativa. E isso nós sabemos que faz mal para a gente. Quando nós temos sentimentos positivos, e que também está associado a uma experiência positiva que a gente tem, isso faz mal, faz bem para nós. Então, é muito importante a gente entender que as grandes causas das doenças, que são os efeitos físicos que vocês estão estudando, que toda a medicina faz, ela está vinculada a alguma emoção e sentimento que foi desregulado, foi sentido de maneira negativa e que somatizou no corpo físico aquela emoção e sentimento. Então, como eu repito, a medicina espiritual ela vai tratar das causas nessas emoções e sentimentos das pessoas para que ela encontre dentro dela as causas dos efeitos que ela está sentindo no corpo físico com a patologia, seja ela qual for. Então, isso é muito legal da gente saber. Vocês, como médicos ou futuros médicos, quando vocês estiverem na prática cotidiana, vocês vão perceber que, tenho certeza absoluta, que vocês não vão só querer enxugar o gelo prescrevendo o anti-inflamatório, o analgésico, enfim. Mas, enfim, instruir como um grande médico mais amplo aquele paciente que alguma causa relacionada a uma emoção e sentimento ocasionou aquilo. E que existe tratamentos para isso. Isso é muito legal. É isso que é o nosso curso aqui. Então, vamos lá. Nós temos dentro do corpo físico, isso aqui é uma coisa para a gente entender a diferença, que muita gente também confunde entre mente, cérebro, consciência e memória. E nós temos uma glândulazinha chamada pineal, que vocês já devem ter ouvido falar, que dentro da medicina materialista vai ser o que regula as relações endócrinas do nosso corpo. Mas o mais legal de saber que a nossa glândula pineal ela é composta materialmente. Vocês sabem do que nós temos dentro da nossa glândula pineal? Do que ela é composta? Alguém sabe? É aquele, como que chama? TH, TDAH?
Adivinha do que é composto, Laura? O que você tem dentro da tua cabeça? Vou dar uma dica, é um mineral. Então, não é aquela substância, eu esqueci o nome, TDAH? Não, além da substância, nós temos uma coisa mineral dentro da nossa glândula pineal, que quem sabe vai ficar feliz, quem não sabe vai ficar pasmado. Mas depois eu mando para vocês, na outra apresentação eu tenho até a foto da tomografia que foi feita. Nós temos cristais dentro da nossa glândula pineal. São cristais de hepatita, que é maravilhoso. Então, essa glândula pineal, ela tem uma característica fundamental, além da regulação endócrina, ela é o famoso, assim dito, terceiro olho. É a glândula que nos dá a condição de entrarmos em conexão com o plano espiritual, porque isso é inerente a qualquer ser humano. A diferença é que existe uns em grau maior, outro em grau menor, mas todos nós estamos em contato direto com o plano espiritual. E a glândula pineal é que faz essa interface dessa relação. Isso é muito legal de saber, depois a gente vai aprofundar. Tem alguém falando aí, mas tudo bem. Aí a diferença que é importante a gente saber, como eu disse, entre mente, consciência, cérebro e memória. Então, eu já expliquei a diferença de mente e cérebro. O cérebro é o aparato físico que a mente opera. É que nem um computador. Se a gente olhar um computador, o computador ele tem o corpo físico, mas se não tiver o programa, não adianta nada. Então, o computador, o corpo físico, seria o cérebro, enquanto a mente seria o software, que faz girar o cérebro no plano material. Consciência é o que é um acúmulo de emoções e sentimentos que nós vamos guardando ao longo de inúmeras existências. Então, tem gente que nós sabemos que nós somos todos um. Nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Não tem diferença nenhuma entre nós, isso é verdadeiro. Mas o que nos diferencia é o nível de consciência. Então, a gente sempre vê no nosso planeta ainda que tem pessoas em nível de consciência que ainda guerreiam, que ainda matam. E tem pessoas com nível de consciência que fazem exatamente o oposto, que praticam a paz, que fazem ações altruístas. Então, a consciência nada mais é que um acúmulo de emoções e sentimentos ao longo de inúmeras existências. E a memória, que é o que nós temos, é esse acúmulo tudo do que nós fizemos. Então, no nosso corpo espiritual, quando a gente desencarnar, tudo que a gente fez aqui e em vidas passadas vai estar memorizado e a nossa consciência vai estar de acordo com as nossas atitudes em relação aos eventos da vida. Legal, né? Então, uma coisa muito importante que a gente tem que compreender é que quando a gente está doente, quando a gente está mal, seja doente físico, seja doente mental, que é uma grande pandemia atual, tipo depressão, jururu, angústia, isso está relacionado às nossas ações que nós praticamos no mundo. Então, é assim, pensamentos e ações negativas atuam e prejudicam o nosso espírito e o nosso corpo físico. Então, todas as ações negativas que nós fizermos vai prejudicar o nosso espírito e, consequentemente, o nosso corpo físico. Aí a boa notícia é que a recíproca é verdadeira, que todo pensamento e ação positiva vai atuar e beneficiar o nosso corpo físico e espírito. Então, obviamente, para a gente ter uma plenitude na vida, a gente tem que abandonar ações negativas, nefastas para nós mesmos, pensamentos e ações negativas, e transmutar o mais rápido, quanto mais pudermos, para positivo. Então, nós todos sabemos que quando nós utilizamos indevidamente alcoolismo, tabagismo, mentira, várias ações negativas que eu não preciso falar aqui, todo mundo sabe,
isso vai prejudicar muito ao nosso espírito e, consequentemente, ao nosso corpo físico. Enquanto se a gente transmutar isso e começar a melhorar, a ter uma relação melhor com a vida, com o nosso corpo, tratar bem do nosso corpo físico, com várias ações positivas, e, além disso, termos principalmente pensamentos positivos, a gente vai beneficiar nós mesmos diretamente. Uma coisa legal de falar é uma coisa que chama sintonia. Por exemplo, hoje aqui nós estamos em sintonia. Nós estamos na mesma frequência de pensamento. E, às vezes, existem diferenças de sintonia e frequência de pensamento. Por isso que existe tanta divergência no mundo. Quem está em outra sintonia está em outra frequência de pensamento. Agora, quando a gente está com uma frequência de pensamento mais elevado, a gente vai ter uma sintonia diferenciada. Por isso que, às vezes, em nossos relacionamentos humanos, nós temos sempre as uniões, desuniões, novos amigos, antigos amigos, porque a gente vai mudando a nossa sintonia, a nossa frequência, de acordo, obviamente, com a nossa evolução espiritual. Então, a frequência, o que que é? A frequência é um comprimento de onda. Então, quando a gente tem pensamentos positivos, a frequência do nosso pensamento é muito grande, é uma onda grande. Enquanto que os pensamentos negativos são ondas pequenas. E aí, como eu disse, a gente vai se associando a pessoas, por isso que é sempre importante a gente associar pessoas que tenham pensamentos positivos, que nos tragam boas coisas, porque se a gente sempre se associar a pessoas com pensamentos muito negativos, é aquela coisa, né? Diga-me com quem tu andas que eu digo quem tu és. Não que a gente precise evitar quem tem isso, não é isso, mas pelo menos tentar mostrar para o irmão, para o companheiro, para o amigo, quem quer que seja, que ele precisa alterar aquela onda em benefício dele, porque senão não vai ter como conviver muito tempo. Ninguém consegue, na verdade é essa. Então, nós temos que ter essa vibração positiva, sempre de muita paz, de muito amor, de muita fraternidade, de muita caridade, de muita serenidade. Nós sabemos que o nosso mundo, principalmente quando a gente assiste muitas notícias, muita informação, ela está um pouco desassociada da realidade. Porque, na verdade, eles potencializam, por exemplo, guerras, essas brigas políticas, mas, na verdade, ao nosso redor não está aquele caos todo. Aquilo é uma potencialização de uma coisa que sim ocorre, mas que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos que sempre vibrar positivamente para manter a frequência, a sintonia e o nosso pensamento de acordo. Porque uma vibração negativa vai nos afetar diretamente o nosso corpo físico. Então, sentimentos de medo, ódio, raiva, inveja, mentiras e palavras de baixo calão, e esse palavra de baixo calão que eu sempre falo, tem uma energia muito negativa. E essa vibração, como tudo é vibração, é importante a gente ir transmutando isso pouco a pouco, passo a passo. Esse é a grande conduta da medicina espiritual. Além disso, nós temos que ter uma alimentação harmônica, seja material que espiritual, para a gente encontrar um equilíbrio. Então, a gente vai sempre sugerir que todo mundo possa comer comida natural, quando possível, é óbvio, né? Menos industrial possível, porque industrial é cheio de conservantes. Tem um rapaz que sempre fala que existe duas grandes empresas que são duas grandes amigas. A indústria alimentícia, que faz tudo industrializado, e a indústria farmacêutica, que depois vem curar. Então, um envenena, o outro cura. Mas nós temos no Brasil condição de ter uma comida natural, comprar alimentos frescos, de comprar na vendinha, inclusive de ajudar, ao invés de comprar em grandes redes de supermercado, comprar do pequeno produtor, é uma maneira também de inclusão social. Então, a gente pode ter esses hábitos muito saudáveis. A alimentação vegetariana seria o ideal, ou, quando não possível, tentar o mínimo possível comer carne, porque a carne, quando você abate um animal, nenhum animal quer ser abatido. E nesse abatimento existem muitos miasmas dentro daquele alimento que vai fazer um efeito nefasto no nosso perispírito. Uma alimentação leve, frugal. Então, isso a gente sabe, mas a gente é meio rebeldinho, todos nós, né? Inclusive eu. Mas é importante a gente saber disso. Então, quando a gente está doente também, uma terapia muito boa é melhorar a nossa alimentação. E a prática espiritual mais importante ainda, né? Que são músicas pacíficas,
como mantras, música clássica, uma música mais calma, né? Notícias e filmes edificantes, porque tem notícias boas, é que o mundo não noticia, mas a gente vê ações boas e a todo tempo, basta a gente olhar ao nosso redor, né? Filmes, tem muito filme legal, não esses filmes de, de terror catastrófico que a gente fica impressionado, né? A gente tem esperança, que sempre a esperança é uma coisa muito importante, fé, resiliência, de a gente compreender aquelas pessoas que ainda têm uma consciência baixa, por que que elas estão ali ainda, e principalmente a gente se alimentar de conhecimentos espirituais, que é o que a gente está fazendo aqui. Afinal, nós somos seres espirituais. Nós precisamos encontrar esses ensinamentos espirituais, sejam eles quais for, e quais as pessoas têm afinidade, porque isso vai fazer uma grande, enorme diferença na nossa vida. Veja, aqui eu tenho que fazer uma ressalva da diferença entre espiritualidade e religião. Eu gostei, uns tempos atrás, a pessoa falou que religião é a burocratização da espiritualidade. Porque a espiritualidade é uma coisa muito linda, muito ampla, né? Que é o que efetivamente somos nós. Então, para se estudar a espiritualidade, não precisa de absolutamente nada. Muito embora sejam louváveis, templos de pedra, todo esse tipo de coisa, igrejas, mas a verdade é que Deus está dentro da gente, a gente pode encontrar em qualquer lugar, principalmente nas flores que a gente vê por aí, que enquanto houverem flores no mundo, é porque Deus não desistiu da gente ainda. Então, se a gente tem uma alimentação desarmônica, vai gerar um desequilíbrio no nosso corpo e espírito, consequentemente. Então, como eu disse, o álcool, o tabagismo, drogas, a poluição, uma alimentação extremamente carnívora vai ter efeitos muito grandes no nosso corpo. E o espiritual, músicas obscenas, constante, notícias e filmes violentos, e dar ouvido à maledicência, né? Se a gente entrar nessa vibração, principalmente nessa semana que a gente está no término dessa campanha eleitoral, a gente tem que tentar ter muita sabedoria para não entrar na vibração que está super desarmônico e a gente tem que ter uma visão mais ampla disso. Por quê? Porque, além disso, uma coisa importante é que nós temos influências espirituais. Então, no nosso planeta, no planeta Terra, nós temos hoje 8 bilhões de seres, 8 bilhões de seres encarnados. E de desencarnados, nós temos 16 bilhões. Então a população terrena do planeta Terra é de 2 para 1, sendo que 2 é uma população que está no plano espiritual e 1 somos nós encarnados. Então, esses espíritos estão ao nosso redor, estão em colônias espirituais, estão sempre junto da gente. Isso é muito legal da gente saber, que muita gente acha que o plano espiritual está num local muito longe, elevado. Não, ele está ao nosso redor. A influência espiritual e os espíritos estão sempre ao nosso redor. Então, nós temos, assim como pessoas físicas, se a gente estiver numa frequência, numa vibração muito baixa, esses espíritos de frequência e vibração baixa vão começar a, como se diz no termo bem jovem, colar na gente. Eles vão ficar muito próximos da gente e vai começar a ter obsessões, o que vai sempre nos prejudicar. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se a gente está com uma vibração positiva, se esforçando para se tornar uma pessoa melhor, a gente vai ter o amparo dos espíritos mais elevados, de uma consciência mais elevada e mais pura. Então, tudo depende da nossa opção de vida, porque nós temos, todos nós, um livre arbítrio de escolher o que nós podemos fazer. Essa é a beleza que Deus nos deu. Nós podemos fazer o que quiser nesse planeta azul. Mas as consequências nós vamos colher, porque não tem culpado, não tem punição, é simplesmente uma colheita daquilo que plantamos. Enfim, está quase terminando aqui essa apresentação. As terapias espirituais, que são as terapias que são feitas no espírito, no perispírito, como eu disse, porque todo mundo aprende na medicina as terapias convencionais para o plano físico, então ela vai estabelecer esse reequilíbrio completo. Então a primeira coisa mais importante é que a pessoa que está doente, ela tem que perceber que aquilo foi ocasionado por ela mesma, de alguma sorte,
e ela vai ter que alterar a sua conduta de corpo, fala e mente, para que ela purifique as suas emoções e sentimentos. Porque se ela continuar praticando ações negativas, continuar mentindo, continuar se alimentando mal, continuar, enfim, vai ser muito difícil ela atingir a cura, ou quase impossível. E assim, essa alteração, claro, não ocorre do dia para a noite. Todos nós sabemos que é muito difícil a gente mudar uma conduta, mas é possível. Enquanto isso, existe tratamentos. Enquanto aquela pessoa está se esforçando para mudar a sua conduta, existem tratamentos que atuam no perispírito. Quais são? Florais. A Universidade do Amor produz florais. Nós produzimos 7 florais. Inclusive, se vocês quiserem, a gente vai aí fisicamente, como eu estou combinando com a Laura, que é a coordenadora da LAPIC, de ensinar vocês a fazer esses florais. Que a gente tem uma metodologia muito bonita. E os fitoterápicos também atuam da mesma maneira. E aí uma das minhas ideias é visitar aí em Ribeirão Preto um local que trabalha com fitoterápicos, muito lindo, que eu conheço lá, que é a Terra de Ismael. E os homeopáticos. Homeopatia, nós vamos falar depois, quando a gente estudar a história da medicina de Hahnemann, que trouxe a homeopatia, que é exatamente o contrário de alopatia. Passes magnéticos, muita gente conhece como reiki também, ou como jorei. Esses passes magnéticos, que inclusive foi estudado muito profundamente por um médico chamado Mesmer, e nós vamos falar um pouquinho dele depois também. Preces, que é aquela irradiação mental. Eu sempre falo que prece e oração é uma conexão única com o indivíduo, com o Criador. Então, é uma coisa que auxilia e muito. Irradiações mentais, nesse caso aqui é de pessoas afins que podem irradiar, mesmo à distância, pensamentos positivos para a recuperação daquela pessoa. As irradiações bioenergéticas, como eu disse, quando a gente está doente, tentar ir para a natureza, tentar tomar um banho de cachoeira natural, tentar o máximo que puder estar num parque, quando a gente mora num centro urbano, porque isso vai ajudar bastante. E existe também cirurgias espirituais. Inclusive, tem um hospital aí próximo de vocês, que a gente pode combinar também de ir depois, que é em Birigui, e tem inúmeros hospitais espirituais no Brasil que operam com cirurgias espirituais. Tem em Franca também, em Ribeirão Preto eu desconheço, mas aí próximo tem. E tudo isso vai atuar no perispírito, porque os outros tratamentos, que é o que vocês estão aprendendo aí na faculdade, ou quem ainda está em formação, obviamente são as terapias que nós conhecemos, que são muito boas também. Mas, como eu disse, enquanto a gente estiver enxugando gelo só nos efeitos, não atuarmos na causa, o paciente não vai encontrar o seu equilíbrio, que é o que ele busca, que é a tal da saúde. Enfim, o que são as doenças, então? Eu já falei o que é a saúde, agora vamos falar o que é a doença. Doença nada mais é do que um desequilíbrio nas emoções e sentimentos. Vou falar uma coisa aqui que choca um pouco as pessoas, e é fácil falar quando a gente não está doente. Mas a verdade é que a doença é uma bênção. Por quê? Ela está indicando alguma coisa que a gente está atuando equivocadamente. É um sinal divino de que a gente tem que se readequar a nossa conduta em relação a algo que a gente tem que buscar dentro da gente. Então, enfim, as doenças são esse desequilíbrio nas emoções e sentimentos que refletem no perispírito, desarmonizam os chakras e refletem desajuste do corpo físico. Isso que é a doença. Então, já é o ponto final, já é a somatização. Então, para a gente não adoecer, é a famosa prevenção, né? Então, quando a gente faz algumas atividades preventivas, é para que não chegue no extremo que às vezes a gente vê, né? Então, por exemplo, uma cirrose hepática é um extremo de uma somatização de, por exemplo, de uma pessoa que é alcoólatra. Quando a gente vê um câncer de pulmão, é de uma pessoa que fuma. Então, depois ficam todo mundo desesperado tentando encontrar aquilo, mas é aquela velha história, né? Às vezes tem uns amigos meus que falam, Marcelo, me dá um fitoterápico que melhore a minha ressaca.
porque eu tô numa ressaca muito braba aqui. E eu sempre falo, melhor remédio que eu vou te dar é você parar de beber. Para de beber que você nunca mais vai ter ressaca. E é isso, aí a gente vai atingir o que todos nós buscamos, que é a plenitude, que é esse pleno equilíbrio sentimental e emocional. Essa é a primeira parte do curso, que nós vamos depois aprofundando. Há alguma dúvida enquanto eu tomo uma aguinha aqui? Algum comentário? Aí a gente vai voltar aqui para o... Dúvidas? Comentários? Uma perguntinha? Alguém quer comentar alguma coisa? Marcelo, eu queria te perguntar que eu perdi se você se apresentou, eu perdi sua apresentação, se ela houve. Oi, não houve. Desculpa, eu apresentei a Universidade do Amor, mas eu particularmente não me apresentei. Então vamos lá, meu nome é Marcelo, eu sou um voluntário da Universidade do Amor. Na Universidade do Amor existe um barco ambulatório chamado Padma, e a gente faz esse trabalho social na Amazônia há 9 anos. E ali surgiu esse curso exatamente por essa lacuna de conhecimento dos profissionais de saúde já formados, que nunca tinham ouvido falar em medicina espiritual, nunca tinham adentrado nessa seara, e também uma lacuna muito grande na história da medicina, que é o que a gente vai falar um pouquinho também aqui. E aí surgiu esse curso. Então, esse curso tem sido oferecido ao longo desses anos por mim, com maior alegria, com maior amor. É isso. Espero que eu tenha me apresentado. Eu não sei por que a minha câmera não está funcionando, senão eu colocaria meu rostinho aqui, mas eu também acho que é desnecessário. Obrigada. E sobre a terra de Ismael, eu posso me prontificar para me comprometer com os alunos de conversar com o professor Carmona, que atua lá junto com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de levar nossos alunos também lá para conhecer a terra de Ismael e os medicamentos que são produzidos por lá. Viu, Laura? Eu acho maravilhoso, porque eu sempre falo para esses meninos. Nossa, perfeito. Eu estou fazendo a pós-graduação de fitoterapia e os medicamentos que a gente estuda são todos produzidos por lá, lá mesmo. A gente vai conhecer as plantações, as plantas medicinais e o lugar também, né, que é uma casa espírita, tem uma energia fantástica. Eu acho maravilhoso. Eu conheço o Fábio e conheço a doutora Ana lá, que coordena os trabalhos lá. Mas que bom, quem está falando? É Camila? É, Camila. Ela é nossa professora, o Marcelo. Eu sou professora da ginecologia obstetrícia, eu estou estudando fitoterapia e Ayurveda também. Então, ai, que maravilha! Estou aí há uns 2 anos me desconstruindo e reconstruindo. Então você tem que dar aula aqui para gente. Pega o meu lugar aqui, eu vou aprender. Nós podemos compartilhar saberes. Claro. Que maravilha. Mas seria perfeito se a gente conseguisse ir lá, né, Camila? Vamos. Eu vou falar com o professor e a gente combina. Quando eu conheci, a primeira coisa que eu pensei foi em vocês, não na liga que eu não conhecia. Mas eu só ficava pensando que os alunos da Estácio também precisam conhecer aqui, porque o professor agora criou um ambulatório de pediatria junto com os alunos da faculdade, da USP, lá. Eles faz parte da grade curricular deles, um ambulatório de pediatria lá na Terra de Ismael. Então, eu fiquei pensando, pelo menos, sei lá, um sábado ou um dia de semana que a gente pudesse ir lá só para conhecer, para ver como que é e tudo, não que tivesse alguma coisa constante, mas alguns dias eventuais, assim, que a gente pudesse ir lá para conhecer, seria ótimo, a gente pode organizar isso pela liga. Sim, a gente pode conversar. Se vocês puderem ir no dia 10 de novembro, que eu vou estar passando por lá, porque inclusive eu preciso ir lá filmar algumas coisas. É essa data que eu sugeri que eu queria fazer
fisicamente para vocês ensinarem a produzir floral e fitoterápico. Se a Camila conseguir esse dia, eu acho que dá certo, né, pessoal? 10 de novembro É uma quinta-feira. uma quinta. Tá, a gente pode ver. Vamos ver. Eu vou falar com o professor. Tá bom. Tá ótimo. Porque eu até vou mandar uma mensagem. Se vocês puderem, a professora fala, mas de qualquer maneira eu tenho que ir lá. Porque eu quero filmar algumas coisas para mandar, inclusive o pessoal do exterior, que eu dei esse curso aqui lá na Itália, eles não têm nem ideia do que é isso, né? É isso que eu falei, no Brasil, graças a Deus, nós Eu acho temos. que tem que ir dia 10, quem quiser vai, quem não quiser não vai. Isso, mas se a professora Camila conseguir, melhor ainda, porque daí eu acompanho vocês. Talvez pelos dois caminhos a gente vai abrindo aí. Não, mas Camila, pode começar você mesmo, assim, independente. Tá. Depois você pega o meu... Porque esse semestre tá muito difícil pra gente. E vai ter o Tormed, né? Que é um campeonato entre medicinas. Uhum. Só que o ano que vem, eu tenho as meninas que vão pro internato e eu não sei se eu vou continuar na liga. Então, às vezes, é uma oportunidade da gente ir, entendeu? Porque tem gente que eu acho que vai continuar na liga e esse projeto pode continuar no que vem. Mas pra gente, eu acho que é uma boa. E aí, igual eu falei, quem conseguir vai, quem não conseguir, a gente marca outra oportunidade. Claro, com certeza. Sabe o que poderia agendar lá, Camila, com eles? Um almoço lá, na quinta. Sim. Porque daí é bem legal, porque daí dá para visitar, combina lá com o Fábio. O Fábio ou com a doutora Ana. Sim. Então Vou falar com ele. Combinado. Nossa, almoço. Eu vi lá no domingo também, eles fazem tem um café, que é a parte lá. Bem legal. Tá bom, eu vou falar e aí eu falo com você, Laura. Combinado. Bom, vocês... Combinado. E todo mundo viu a apresentação aí? Gostaram? Entenderam? Podemos continuar? Porque tem conteúdo, hein? Deu para ter uma base? Continuar. Deu para ver sim. Tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Ok. Bom, a professora Camila falou de um termo muito bonito, que é onde eu também bebo dessa fonte, se chama Ayurveda. Nós vamos falar disso. Porque inclusive dentro das integrativas e complementares do nosso SUS, nós temos várias, né, terapias disponíveis, inclusive várias que eu nem conheço. Mas aqui nós vamos falar rapidamente, porque isso é vidas para estudar, né? Mas a gente vai falar da Ayurveda e vamos falar da medicina tradicional chinesa também, que há muito tempo eles sabem o que eu estou explicando para vocês aqui, que a gente tem que atuar nas causas, não somente nos efeitos. Veja, eu sempre vou ressaltar isso, ninguém está desprezando a nossa medicina alopática, nada disso, pelo contrário. Mas é o famoso enxugar gelo se a gente não for nas causas e ficar somente nos efeitos. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí o PowerPoint? Não, tá na tela do Zoom. E agora, apareceu o PowerPoint aí? Ainda não. Não sei, esse Zoom é meio doido, né? Deixa eu tentar... Deixa eu ver aqui, screen sharing. Eu share. Deu? Tem que aparecer. Deu? Tá. Então, então é importante a gente entender. Olha lá o símbolo do Yin Yang, que é da medicina tradicional chinesa. Tudo no universo é espiritual, material e energia. Então, a gente já viu isso. Então, a gente já entendeu que existe uma diferença entre o material espiritual, que é o ser desencarnado e o ser encarnado, onde o ser desencarnado, que são os espíritos que estão ao nosso redor, inclusive nós todos temos um mentor espiritual, todos, chame de anjo da guarda, chame como quiser, mas então, esses espíritos ao redor, eles são compostos de espírito e perispírito, e a diferença deles para nós é que nós temos um corpício físico, que esse corpício físico, que todos nós sabemos, é transitório, né? Daqui a pouquinho ele vai, mas a gente continua. Então, é importante não esquecer da imortalidade que todos nós temos. O espírito é imortal. Então, somos espíritos imortais e a gente vê em reencarnações sucessivas neste e em outros planetas. Isso é legal de falar, porque a gente não só vive
possivelmente no planeta Terra. A gente tem outros planetas que a gente vai viver. Então, existe uma pluralidade de mundos. Então, como disse Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. O Pai é Deus, óbvio, e há muitas moradas e que há muitos planetas. Então, acho que é legal vocês entenderem o ciclo evolutivo dos planetas. Então, por exemplo, o planeta Terra, o nosso planeta. Todo mundo há de convir comigo que o nosso planeta Terra, ele é lindo, maravilhoso, né? Como eu disse para vocês, eu estava nesse fim de semana no Congresso de Medicina Espiritual no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é lindo, né? Fisicamente, mas é aquela catástrofe que a gente conhece também. Então, é uma característica muito grande do nosso planeta, porque o nosso planeta, ele é um planeta de provas e expiações. Ele não chega a ser um planeta primitivo, mas ele é quase primitivo. Por isso que ainda a gente tem aqui, dentro desse planeta, uma infinidade de consciências diferentes. Só que o nosso planeta está numa fase, como tudo no universo está em constante evolução, inclusive, principalmente a nós mesmos, a gente está se passando dessa fase para um mundo de regeneração, que vai ser um pouquinho melhor. A gente não vai ver menos barbaridade que a gente anda vendo por aí há tanto tempo. Como eu disse, a gente, em pleno século XXI, ainda temos guerras e as pessoas ainda apoiam com recursos financeiros guerras, enquanto a maioria da população ainda passa fome. Mas isso é uma característica de um planeta como esse. Agora, nós podemos ter uma consciência diferente em relação a isso. Porque no mundo de regeneração, isso não vai ocorrer mais. E depois existem planetas felizes e planetas puros. Então, existe, além dos ciclos evolutivos dos planetas, existe a diferença de consciência dos espíritos também. E todo mundo vai conviver de acordo com a frequência e vibração. Porque eu sempre brinco, quando eu dou esse curso fisicamente, que a gente está fazendo um curso assim, numa vibração, numa frequência. Mas a galera que está num bar tomando todas, quanto tempo duraria num curso desse? Esse blá 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 nosso aqui? Duraria pouquíssimo, porque eles estão em outra frequência, outra vibração. Então, ninguém consegue conviver com frequências e vibrações muito elevadas se não tiver atingido esse nível de consciência. Uma historinha legal que eu vou contar para vocês é que, não sei se vocês estão vendo ali, é esse aqui, ó, Capela. É uma história de um primeiro livro que eu vou já sugerir para vocês. A gente tem alguns livros que eu vou sugerir ao longo desse curso. Mas Capela foi um planeta, existe ainda, que há 10 mil anos atrás ocorreu o que está ocorrendo no nosso planeta agora. O que está ocorrendo no nosso planeta Terra neste momento? Ocorre que nós temos um altíssimo desenvolvimento tecnológico, mas uma baixíssima moral. Ou seja, nós temos condição de visitar a Lua, de fazer essa internet. Olha só, eu gosto de aula presencial, mas paciência, dando essa aula aqui online, com todos esses recursos, mas a nossa moral ainda é muito baixa. Por quê? Ainda a gente faz guerra, faz drone para jogar na cabeça dos outros. É uma barbaridade, né? Mas, enfim, há 10 mil anos atrás ocorreu isso nesse planeta chamado Capela. E é o que vai ocorrer no planeta Terra, em que vai haver uma sessão espiritual onde os espíritos menos evoluídos que ficam aprontando por aqui vão ser convidados a se retirar. E outros, os melhorzinhos, esperamos que estejamos nesse grupo, e eu tenho certeza que sim, senão não estaríamos fazendo esse curso, a gente fique por aqui para um planeta mais harmônico. E isso ocorreu nesse planeta chamado Capela. E o que aconteceu? Os espíritos, há 10 mil anos atrás, que aprontavam em Capela, que não tinham uma moral muito elevada, adivinha para onde foram transferidos? Vieram aqui para o planetinha azul, para o planeta Terra. E aqui no planeta Terra, há 10 mil anos atrás, eles vieram para transformar o nosso planeta, para ele se melhorar. E é daí que surge, então, esses exilados de Capela, é aí que surgem os ensinamentos espirituais no nosso planeta. E aí vai o primeiro livro que vocês podem anotar aí, que se chama O Caminho da Luz.
e que vai contar essa história de uma maneira muito bonita. E aí surgem os ensinamentos espirituais na Terra, a assim chamada religião, que eu gosto de chamar de espiritualidade. Mas, enfim, o termo é o de menos. E aí surge aonde esses espíritos mais evoluídos vão baixar? Vão abaixar no Vale do Ganges, na Índia, em que esses espíritos mais evoluídos, muito embora com uma baixa moral, mas com muito conhecimento, começam a transformar o nosso planeta. E eles vão baixar na Índia, depois na China e depois no Egito, que são os 3 pontos principais da onde surge, então, ao que estamos estudando aqui, a medicina. Então, é legal de saber isso, por quê? Porque os ensinamentos espirituais mais elevados vão sempre nos direcionar para a nossa cura física. A gente tem que alterar a nossa conduta mental. E isso é o tal do caminho espiritual. Um caminho espiritual nada mais é do que uma reforma íntima moral. Estudar a espiritualidade, praticar a espiritualidade, não tem nada a ver, muito embora louvável e muito bonito, em ir a templos de pedra, a ritualísticas, não é nada disso. Isso é uma conjuntura que é extremamente agradável e bonita. Mas não é esse o ponto é a conduta moral de cada um de nós. E esses ensinamentos surgiram primeiramente na Índia, em que surge os primeiros ensinamentos espirituais mais elevados, que a gente vai falar, inclusive, que a professora Camila falou, que é a Ayurveda, que esse termo Veda, que é dessa etimologia dessa palavra, vem dos Vedas, são esses ensinamentos espirituais mais elevados. Então, quando vocês fazem o juramento de Hipócrates, o pai da medicina não é Hipócrates. Muito embora Hipócrates tenha feito um trabalho maravilhoso lá na ilha de Kos, que hoje é na atual Grécia, né? E a gente vai falar um pouquinho disso para saber um pouco da história da medicina, que eu acho muito bonito e é muito legal. A gente vai estudar, assim, en passant aqui, um pouco disso. Bom, no plano espiritual, assim como nós temos cidades no plano material, acho que vocês estão todos em Ribeirão Preto, ali até parece até uma foto de Ribeirão, mas existem cidades espirituais no plano espiritual também. A diferença é que no nosso plano material, os níveis de consciência estão todos misturados, enquanto que o plano espiritual ele tem uma divisão. Existem cidades espirituais mais elevadas, existem cidades espirituais um pouco menos. Então é legal da gente saber. Isso também a gente pode ver em bairros, né? Porque tem bairros que a galera se une para ficar aprontando e tem bairros que a gente quer um pouco mais de paz. Isso não tem nada a ver com o recurso econômico. Estou falando mesmo porque tem muita gente que não tem recurso econômico e consegue viver tranquilamente em paz. Enfim, como eu disse, a medicina e a espiritualidade já está ocorrendo em várias universidades brasileiras. E aqui eu elenquei algumas. São cadeiras eletivas, não obrigatórias, mas tem sido muito bom. Como a professora mesmo disse, a própria Faculdade de Medicina da USP, aí em Ribeirão, já tem essa parceria de longa data com essa casa espírita maravilhosa, chamada Terra de Ismael, que quando quem veio na Amazônia, eu sempre falo para todo mundo ir lá, porque é um trabalho vinculado ao SUS, é um trabalho muito sério, muito bonito, e é uma referência. Por isso que eu estou indo aí dia 10 para filmar. Eu já fui aí várias vezes, conheço o professor Fábio Carmona, que faz esse trabalho de fitoterapia, conheço a doutora Ana, que é da UNAEP, eu acho, de Ribeirão, mas independente disso, eu sempre falei para vocês, está aí do lado de vocês, se a gente conseguir dia 10 juntos, ótimo, se não, não tem problema nenhum, vão com a professora Camila, porque é um trabalho lindo. E aí vocês vão ver, está até escrito ali, ó, Faculdade de Medicina Ribeirão Preto, da USP, em parceria com a Espírito Ismael. E é um trabalho maravilhoso para vocês terem ideia de tudo isso que eu estou falando na prática. Porque quando você fala em fitoterapia, você está atuando diretamente ali. Mas, de novo, não adianta nada a prescrição de um fitoterápico se não houver a famosa alteração de conduta moral de cada um. Bom, uma coisa que todo mundo na medicina sempre pergunta é claro, né? E as evidências científicas desses tratamentos? Tem evidência científica ou não? Tem caso prático disso ou não? No Brasil, nós temos muito. E se vocês procurarem lá naquele sistema de busca de artigos científicos e colocarem lá espiritualidade, religião, nossa, vai ter inúmeros artigos científicos que já tratam
dessa eficácia, comprovando que essas terapias que eu acabei de mencionar para vocês realmente funcionam. Então, uma delas é a meditação. Então, a meditação, eu conheço também, há muitos anos, o pessoal que faz um trabalho no Einstein. Inclusive, eles têm uma pós-graduação lá muito interessante para vocês no futuro. E que eles pegaram vários monges budistas, principalmente na meditação, e viram a eficácia disso para várias patologias ou casos ou queixos. E nós sabemos que a meditação ela é uma coisa humana, não é uma característica budista, muito embora o budismo ele enfoca muito isso, né? Não só o budismo, mas principalmente o budismo. Mas a meditação, realmente, se você conseguir harmonizar o seu corpo mental, ele vai dar, obviamente, um estado de melhoria completa, porque, obviamente, você vai estar harmonizando internamente, e a consequência disso é uma melhoria do corpo físico. Então, aqui é um... Oi? Pode interromper, viu, pessoal? Quem quiser falar e perguntar, por favor, não fica monólogo. Eu gosto de interativo. Então, aqui tem alguns artigos que eu trouxe para vocês verem. Isso aqui é um artigo que fala da efetividade do passe espírita, que é o passe magnético, na verdade, ou que muita gente também conhece como reiki. Eu já ouvi falar do jorei também, em pacientes hospitalizados, para ver qual a eficácia disso. E todos nós sabemos que é muito boa. A gente vai falar do Mesmer daqui a pouco. O Mesmer foi um médico que foi muito criticado, mas ele desenvolveu isso de uma maneira muito científica, muito maravilhosa. Vocês devem estudar depois futuramente, não sei, mesmerismo, mas enfim. Esse aqui é um outro artigo que fala dos efeitos dos mantras de yoga e também do rosário, para quem é católico, né? Principalmente isso aqui foi feito na Itália, para ver os ritmos cardiovasculares. Fizeram um comparativo. Quem fazia a prática de rezar o terço, o rosário, ou fazia uma prática de entoar mantras, que realmente harmoniza o ritmo cardiovascular. Aqui também, usando umas técnicas de respiração e meditação, que isso, sem dúvida nenhuma, a própria Ayurveda vai falar sempre, que é esse estudo que a gente vai falar daqui a pouquinho, que tem essa palavrinha linda chamada yoga, que daqui a pouco a gente vai falar o que é yoga, afinal, porque muita gente acha que yoga é só uma prática de exercício físico e de posturas físicas, e não é. É muito além, aquilo ali é uma pontinha bem pequenininha de um iceberg maravilhoso, de um caminho que pode nos levar efetivamente a estados elevados de consciência e até não, e também para curas. E aqui é o famoso mindfulness, tem gente que fala mindfulness, enfim, mas em inglês é mindfulness, que foi feito foi feito um estudo das pessoas que praticam meditação, a redução do estresse. E esse aqui também foi feito aqui na Escola de Enfermagem da USP, por enfermeiras, com efeitos da prece em pessoas com insuficiência renal, que tudo isso é para mostrar que realmente quem está ali em terapia intensiva, que todas essas terapias que a gente está falando têm uma eficácia muito, muito, muito positiva. Bom, eu queria falar um pouquinho dessa meditação mindfulness, que dentro da medicina assim dita tradicional é aceita dentro do seu protocolo, mas, na verdade, quem estabeleceu isso, na verdade, foi o Buda. É uma meditação budista que o próprio Buda nos compartilhou e que, obviamente, infelizmente, tiraram essa parte, digamos, do Buda e deixaram só o que ele ensinou para a gente. Mas está tudo bem, está valendo. Mas a gente não pode deixar de mencionar isso, eu sempre menciono, porque o Buda foi o grande cientista de como funciona a mente humana. Um dia, se nós estivermos juntos pessoalmente, eu vou compartilhar o que o Buda falou sobre a mente humana e a forma que ele compartilhou a meditação, que é esse mindfulness, que muita gente se forma, paga, enfim, sempre esse lado comercial. Mas não precisa, porque isso sempre foi 100% gratuito. E eu sugiro para vocês lerem um texto do Buda que se chama Os 12 Elos da Originação Interdependente.
Isso vai explicar como funciona a mente humana e como a gente adoece. E como a gente pode sair dessa condição mental e atingir a nossa cura. Esse é efetivamente um lindo caminho. Bom, existe esse curso que é muito bom, que aí sim está vinculado ao espiritismo, mas ele é amplo, muito além. Existe uma associação médico espírita do Brasil, que foi criada aí em Uberaba por uma médica maravilhosa que já desencarnou, chamada Marlene Nobre. Existe essa associação médico espírita do Brasil, onde médicos estudam espiritualidade e saúde, médicos formados, profissionais mesmo, com a titulação acadêmica. Então, tem esse curso que eu sugiro para vocês ampliar o seu conhecimento, são 14 aulas, acho, e são maravilhosas. E a AME está sempre fazendo eventos e compartilhando. Veja, esses ensinamentos, ninguém precisa se tornar espírita, não é um proselitismo aqui de nenhuma religião, isso aqui é livre e aberto, assim porque o espiritismo é livre e aberto. Então, eu compartilho aqui, porque eu já fiz esse curso, eu sempre vou lá, eu gosto muito, então vai ampliar muito mais. E é 100% gratuito. Então, vamos lá, eu já falei para vocês a história da medicina, que é a arte de curar. Deixa eu ver a hora aqui, para não ficar muito tarde, né? Vocês ficarem muito cansados comigo. Então, vamos lá. Surgiu na Índia, como eu disse, com a Ayurveda. Depois, no Egito, que todo mundo conhece as pirâmides, onde efetivamente teve um ser de luz chamado Imhotep, que efetivamente é o grande pai da medicina, na minha opinião e de outros colegas, que ele realmente trouxe uma inovação. Por exemplo, as pirâmides foi ele que construiu. Aí eu vou deixar uma perguntinha para a próxima aula. Para que serve uma pirâmide? O que vocês imaginam que seja? Para que foi feito aquilo? Mas o mais importante é que ele é conhecido também na nossa linguagem latina aqui, e da nossa tradição grego-romana, como Hermes Trismegistus, que veio um livro chamado Kybalion, que é altamente recomendável vocês lerem, que eu também vou sugerir na bibliografia. A Universidade do Amor fez um livrinho assim baseado nele, assim, para ficar mais fácil, que são as Leis Espirituais Universais. A gente disponibiliza para vocês também depois no grupo que a Laura vai criar aí de informativo, se vocês quiserem se aprofundar. E o Imhotep criou toda uma série de terapias maravilhosas, de onde Hipócrates e outros na época iam buscar nessa fonte do Egito para levar para a Grécia. Então, foi antes. E, claro, a medicina tradicional chinesa, que é uma das coisas maravilhosas na atuação energética do corpo nos meridianos, que vai além dos chakras. Então, nós temos o símbolo da medicina, que vocês devem saber, obviamente, que é o bastão de Asclépio, que é um bastão que simboliza o corpo físico e a cobra como o antídoto. Eu gosto muito do caduceu de Hermes, que aqui no Brasil é usado como símbolo da contabilidade, mas, na verdade, inclusive nos Estados Unidos, é utilizado como símbolo da medicina lá. Eu gosto mais porque eu acho mais amplo, porque mostra esse bastão, que é o corpo físico, as duas cobras ali, que é essa dicotomia que somos nós, material e espiritual, e, obviamente, as duas asas, que simbolizam que nós somos seres espirituais. Enfim, aí está a Ayurveda. Eu vou falar rapidamente, porque a professora Camila sabe disso, que é um estudo muito profundo, mas é a origem da medicina no mundo, e eles têm uma forma muito legal, como eu disse, essa tríade que eu expliquei para vocês, que tudo é material, espiritual e energético, na Ayurveda é chamado de gunas, e aí nós temos os famosos doshas, que é uma característica individual do perfil biológico de cada um, que é Pitta, Vata e Kapha. E aí, se vocês quiserem saber qual o seu Pitta, Vata e Kapha, que todo mundo me pergunta, existe ali naquele site, ayurveda.com.br, um questionário. Mas, obviamente, é muito mais legal fazer com um terapeuta ou um profissional que trabalha com a medicina ayurvédica, né? Existe aí também, próximo de vocês, em Uberaba, um médico que já trabalha há muitos anos com isso e que tem uma certa notoriedade, que é chamado Dr. Ruguet. Enfim, a Ayurveda trabalha muito na parte de massagens, na parte de fitoterapia
e é maravilhoso, porque eu já fui para a Índia 2 vezes. A próxima vez que eu for lá, eu vou me aprofundar cada vez mais, porque é muito bonito e é muito legal. Então, dentro da Ayurveda, vocês vão ver uma palavrinha chamada yoga. Então, aí eu vou explicar para vocês, é uma pena que vocês não estão me vendo, mas yoga quer dizer união. União do quê? Do homem, que somos nós, que é o nosso espírito, com Deus. Na verdade, nós estamos unidos, mas a gente tem uma ilusão de estar desunido. Então, a yoga, na verdade, é um grande caminho espiritual. Inclusive, a Universidade do Amor também tem outro livrinho que é chamado Puro e Verdadeiro Yoga. Se vocês quiserem, eu compartilho também em PDF. A gente tem impresso, a gente distribui isso, para as pessoas compreenderem efetivamente do que é yoga, que não é o que a gente anda vendo por aí, com dessa maneira comercial como é feito. Ali, como eu disse, é só uma pontinha do iceberg. A yoga, na verdade, é um grandioso caminho espiritual, em que esse ser ali do lado, que chama Krishna, trouxe para o mundo. A Universidade do Amor também tem um livro de Krishna, que é o Bhagavad Gita, que dá dentro do Mahabharata, mas a gente fez um livrinho muito simples para todo mundo ler. A gente distribui esse livrinho também, isso para vocês entenderem um pouco quem somos nós da Universidade do Amor. Quem quiser mais saber sobre saúde, tem esse livro ali do professor Hermógenes, que é Autoperfeição com Hatha Yoga, que é muito legal, porque ele vai muito na yoga para a saúde mesmo. Mas, enfim, como a yoga é uma coisa muito linda, porque é muito lindo. Então, acho que a gente tem que dar um dia uma aula só de yoga, mas eu gostaria que vocês soubessem que a yoga é a essência da Ayurveda para o nosso bem-estar. Imhotep é Hermes Trismegisto, que, como eu disse, é o verdadeiro pai da medicina. Então, ele criou a pirâmide. Então, ali, se vocês forem no Museu do Egito ou pegar os papiros, não sei se vocês estão vendo os desenhos lá embaixo, já tinha várias técnicas, várias terapias, inclusive incisões cirúrgicas. Imagina, naquela época, incisão cirúrgica não existia anestesia, mas eles já sabiam como bloquear a energia para as pessoas não sentirem, o que é maravilhoso. Não sei se vocês sabem, quando a pessoa faz uma cirurgia espiritual, às vezes tem uma intervenção física e a pessoa não sente dor. Aí você vai falar, mas como isso? Aí é muito interessante. Isso eu vou falando ao longo do tempo. Esse é o livro que eu sugiro que vocês leiam, que não foi escrito por Imhotep, mas foram os seus discípulos que trouxeram, que vai falar das 7 leis espirituais universais, porque a saúde está vinculada à espiritualidade. Vocês vão compreender que essa cisão da arte da cura com a parte acadêmica, digamos, científica, que é o que a gente conhece, ocorreu com um ser chamado Galeno. Mas vamos lá. Então, eu falei que nós temos dentro da glândula pineal os cristais, né? Então, nós temos dentro da nossa cabeça cristais. Isso é maravilhoso. E os egípcios já sabiam disso. Tanto que o olho de Horus, que às vezes eu vejo muita gente com essa tatuagem, com esse símbolo tão lindo, que é aquele olho ali, que muita gente chama de olho egípcio e tal, na verdade, nada mais é que a glândula pineal. Se você olhar o corte do cérebro ali, que tem a foto que hoje a gente conhece, e o desenho, nada mais é que é a mesma coisa. Então, é bom saber que a glândula pineal é essa glândula da vida mental. Ela que controla o nosso mundo emotivo, do espírito, porque, como eu disse, ela faz essa interface do mundo material com o plano espiritual. Então, é uma das coisas muito legais. Existe um médico chamado Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, se não me falha a memória, que ele faz um trabalho muito bonito na Unifesp com a glândula pineal. Ele só faz palestra de glândula pineal. E quem quiser saber mais, pode entrar lá no YouTube. Bom, a medicina tradicional chinesa é o que nós conhecemos principalmente na acupuntura, mas não é só a acupuntura. Elas vão pegar ali também muita terapia de substâncias vegetais, que é a famosa terapia, vai utilizar muito de massagem, muita dieta, e também o exercício físico aliado à energia, que, teoricamente, os asanas da yoga é isso. Na verdade, é você aliar o seu movimento físico, a respiração,
porque através da respiração se acessa o prana, que na verdade na medicina tradicional chinesa é a mesma coisa, só que eles usam uma outra coisa, não são asanas, é o qigong, que o qi, que seria o chi, é essa energia universal que eu expliquei para vocês, que é no comecinho da aula, que é o fluido cósmico universal. Existiu na época os pré-socráticos, que foram filósofos, né? Então esses filósofos eles tentavam desvendar os mistérios da vida. Então a filosofia é uma coisa maravilhosa, né? É uma forma altíssima, muito embora no nosso planeta seja tão não considerada, mas é uma coisa das coisas maravilhosas assim. E eu gosto muito de falar de Heráclito de Éfeso e de Pitágoras. Pitágoras, todo mundo lembra do teorema de Pitágoras, né? Todo mundo estudou para fazer o vestibular, hipotenusa, cateto, mas esse cara foi uma pessoa maravilhosa, ele foi muito além desse teorema. Na verdade, ele queria descobrir o mundo através da matemática, então ele fez muitas coisas legais, inclusive a música que nós conhecemos hoje, com as partituras musicais, foi ele que estudou. E ele sempre falava para a gente educar as crianças para que a gente não seja necessário punir os adultos. Então, que nós possamos focar na educação, começando por nós mesmos. Sócrates foi um grande filósofo, porque ele falava uma grande frase, que é a grande frase da autocura, que isso nada mais é que a tal da meditação, ou seja, conhecer a si mesmo. Quando a gente conhece a si mesmo, quando a gente conhece as nossas emoções e sentimentos, quando a gente se muda a nossa conduta, melhorando, tendo muita humildade, consequentemente a gente vai ter uma plenitude e ter muito mais saúde. Hipócrates é o que todo mundo conhece claramente, porque realmente, como ele era grego, nessa ilha de Kos, ele criou essa escola de Hipócrates, né, que foi maravilhoso, na verdade, porque, inclusive, onde ele fazia essa terapia, que pode ser considerado talvez o primeiro hospital do mundo, que também tinha um outro perto dele lá, mas essa época a cura estava vinculada a sacerdotes, como até hoje nos índios da Amazônia, né, os pajés, enfim. Então estava muito vinculado a esse misticismo, por assim dizer. Mas ele também conseguiu organizar a parte terapêutica, como eu disse, isolar, fazer uma dieta adequada. Então, realmente, ele bebeu da fonte de Hontep. Ele teve uma grande, grande valia e a gente conhece o que a gente vê hoje por isso. Bom, o juramento de Hipócrates, vocês vão fazer, quem já fez como a professora, mas é muito, muito bonito. Mas eu acho muito bom, assim, só falar uma frase, que ele nunca, o médico vai ser servido à profissão para corromper os costumes e favorecer um crime. Isso é muito importante. Bom, Galeno, toda vez, por exemplo, se vocês forem na Faculdade de Medicina da Bahia, vocês vão ver que vai ter do lado uma estátua de Hipócrates e do outro Galeno. Como a nossa tradição é grego-romana, isso vai ser meio geral, em toda a Faculdade de Medicina vai ter Galeno e Hipócrates. Galeno foi um médico grego, mas ele ficou famoso porque, além dele ampliar o que ele trouxe de Sócrates, ele começou a entrar na anatomia, fisiologia e patologia terapêutica mesmo, de uma maneira mais incisiva. Porque na época era proibido, inclusive, de secar corpos humanos. As pessoas eram... Nossa, era bem complicado. Inclusive, tem um filme chamado O Físico, que é um livro chamado O Físico, que, na verdade, é uma má tradução do inglês, porque no inglês é The Physician, porque The Physician em inglês, na verdade, é o médico. Então, na verdade, a tradução seria o médico. Eu também recomendo vocês verem ou lerem, que vai contar muito bem essa história de como era a medicina nos tempos medievais, em que não se podia dissecar o corpo humano e eles queriam muito para poder, obviamente, atuar. Mas o que aconteceu com Galeno foi que ele começou a curar os gladiadores de Roma, que são os nossos jogadores de futebol hoje, né? Futebol é como a grande Roma antigamente. As pessoas nesse planeta aqui se matam, né? Pagam para ver um jogo de futebol, que na verdade não serve para nada, para botar uma bola para dentro de um negocinho ali, enfim. E aí Galeno tratava esses gladiadores e começou a ter uma fama. E depois ele levou isso para os imperadores e começou a curar os imperadores. Aí que veio a parte pecuniária da medicina. Foi aí que teve essa cisão, em que Galeno
percebeu que se poderia ganhar muitos recursos econômicos com a tal da cura. E aí que houve uma grande cisão em que, infelizmente, se confunde até hoje e se faz uma medicina de uma maneira extremamente materialista, e que isso é totalmente equivocado, porque é obviamente que qualquer profissional tem que ter os seus recursos, mas não da maneira que nós vemos até hoje, em que as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro e não em ser médico. Isso é um enorme equívoco. Não cometam este equívoco, porque todo mundo tem a sua valia e o suor do seu trabalho. Mas a medicina, para quem é médico e quem vai se tornar um médico, nunca se esqueçam que esse amigo de vocês vai falar, é um sacerdócio divino no plano terrestre para vocês poderem amparar as mazelas humanas. Então, isso é muito importante. É a profissão mais digna, mais ampla, porque simplesmente ampara as provações e expiações de todo mundo aqui. E não se pode confundir isso com recursos econômicos, que inverter os valores, porque essa inversão de valores, diante da lei kármica, não é um bom caminho. Bom, esse livro é maravilhoso, que na época, como eu disse, então, Leonardo da Vinci, esse livro eu sempre apresentei meus amigos meus médicos, porque é maravilhoso como esse Leonardo da Vinci conseguiu, na mão, desenhar o corpo humano. Então, é a forma que era a tomografia computadorizada ou a ressonância nuclear magnética daqueles tempos. Paracelso é o mesmo espírito desse aqui, ó, Hahnemann. Então, quando eu falar de Hahnemann, eu vou falar de Paracelso. É o mesmo espírito. Foi Hahnemann que trouxe a homeopatia para o planeta Terra, o que é muito lindo. Bom, Mesmer também tem esse livro muito bom de um cara do interior de São Paulo, chamado Paulo Henrique de Figueiredo, que ele vai falar essa ciência em que a imposição de mãos ela atua no corpo físico. Então, como a gente está estudando medicina espiritual, a gente tem que entender que a imposição de mãos, Jesus utilizava a imposição de mãos. Todo mundo utiliza a imposição de mãos. Esse japonês trouxe o reiki, mas o reiki não é novidade nenhuma, a gente já sabia aqui no Brasil que a imposição de mãos, principalmente nas casas espíritas ou outros lugares, efetivamente contribuem para o bem-estar de uma pessoa doente. Por quê? Como? Porque o próprio mestre estudou isso. A imposição das mãos, na verdade, nós estamos manipulando de alguma sorte e direcionando o nosso pensamento e o fluido cósmico universal para atuar diretamente naquela pessoa. Então, essa técnica é uma técnica muito maravilhosa. Eu sempre recomendo para as pessoas que, quando estão meio assim precisando de uma recarga de ânimo, que vá numa casa espírita e tome um passe magnético, que realmente auxilia muito. E o melhor, é gratuito. Bom, Pasteur, todo mundo deve ouvir falar do leite pasteurizado. Então, ele fez um processo, obviamente, de pasteurização para evitar a propagação, que naquela época existiam muitas doenças por causa da alimentação, que não havia geladeira, não havia nada disso. Então, muita gente ficava sempre muito doente. Esse ser aqui revolucionou a medicina porque ele simplesmente inventou a anestesia. Ele era dentista, ele não era médico. Mas imagina a revolução que foi na medicina, que incrivelmente foi muito recente, foi 1882. Até então, toda incisão, intervenção cirúrgica, tudo, era de maneira muito, muito dolorosa. E através do éter, ele trouxe a medicina. Röntgen foi um pesquisador que, através de os seus estudos como físico, ele trouxe um aparelho maravilhoso chamado raio-x, que a gente começou a observar sem dissecar, sem intervenção cirúrgica, a poder ter acesso ao corpo humano de uma maneira muito mais, claro, auxiliando e muito a terapia. É o que a gente utiliza até hoje, né? Bom, Hahnemann é um caso à parte, ele escreveu um livro que eu também sugiro que vocês leiam, chama Organon. Ele trouxe a homeopatia, ou seja, homeopatia nada mais é
do que é exatamente o oposto de alopatia. Alopatia é contrário, homeopatia é similar. Então, ele faz uma técnica que, inclusive, existe a medicina homeopática, que vocês podem se especializar no futuro, se assim o quiserem, em que os efeitos dos remédios homeopáticos vão diretamente no perispírito, no espírito. Diferente da alopatia, que atua diretamente no corpo físico, mas que todos nós sabemos que existem efeitos colaterais. O ectoplasma, como eu falei para vocês lá, que é o fluido vital, é muito legal da gente saber que esse fluido vital ele pode ser manipulado pelos espíritos, inclusive para a materialização dos próprios espíritos. Esse local que eu fiz esse curso, esse congresso que foi feito, é um local que opera com isso, em que médiuns doam. Médiuns, para quem não sabe, é uma pessoa que tem... Todos nós somos médiuns, porque todos nós temos contato com o plano espiritual, mas tem uns que têm algumas características, outros não. Então, esse efeito chamado de ectoplasma, o Charles Richer que atribuiu esse termo, que esse ectoplasma é a grande medicina do futuro, que todos nós devemos estudar profundamente. Existem vários livros, como eu disse, o Dr. Marcos Tubino, que é de Campinas, da Unicamp, que a gente vai fazer uma entrevista com ele, já fiz, vou fazer de novo, para ele explicar exatamente como isso opera na nossa saúde. Bom, o Listerine, que todo mundo deve conhecer para fazer bochecha, para fazer bochechos, né? Ele que introduziu uma das coisas muito importantes, porque depois do advento da anestesia, o que ocorria muito eram infecções, né? Infecção que até hoje é uma grande problemática. Então, não havia muita asepsia. Então, ele introduziu que tudo deveria ser muito bem limpo para que tivesse uma asepsia cirúrgica. Isso, aqui no Brasil, nós tivemos Oswaldo Cruz, que é até o nome de uma cidade do interior de São Paulo. E esse médico brasileiro fez um trabalho maravilhoso, principalmente de prevenção, quando tinha no Rio de Janeiro muito lixo, muito rato, muita coisa, e disseminava muita coisa. Aí ele teve um trabalho muito, muito bonito, até a Fiocruz. Aqui em São Paulo a gente conhece mais o Butantan, né? Mas acho que nessa pandemia muita gente conheceu também o trabalho da Fiocruz, que tem no Rio, que faz um trabalho muito bonito. Esse é um médico que a gente precisa mencionar, que é nosso. Fleming, também a história é muito legal, que foi o primeiro antibiótico, porque o antibiótico ele descobriu sem querer, porque ele estava fazendo um experimento em umas lâminas, e aí uma colônia de... Ele estava fazendo ali nas colônias uma colônia desse penicilínio notato. Ele percebeu que isolava outras células e que foi utilizado posteriormente depois como antibiótico. E, obviamente, o antibiótico salvou e salva muita gente. É legal da gente estudar a história da medicina, porque tem milhões de outros atores. Tem um livrinho muito legal que eu comprei esses dias, chama História da Medicina Ilustrada. Depois eu vou mandar para vocês no grupo as fotos desses livros para vocês, se vocês quiserem adquirir. Mas conta a história da medicina. Bom, Eduardo Bach é uma pessoa que eu gosto muito, me inspiro muito. Inclusive, os florais da Universidade do Amor foram inspirados na sua metodologia. Ele era um médico e inglês, e aí ele, falando rapidamente, ele teve um grave problema de saúde ele mesmo, e ele não conseguia se curar com a alopatia da época, e ele não sabia o que fazer. O que ele fez? Ele se isolou numa chácara, e ali ele teve uma inspiração divina maravilhosa. Inclusive, ele escreveu um livro, que é o que eu recomendo, que para mim é a base da medicina espiritual, chama-se Cura a Ti Mesmo. E aí ele percebeu que, através de florais, das flores, que na verdade é uma forma de fitoterapia. A fitoterapia, a diferença de fitoterapia e florais é que fitoterapia trabalha com todas as plantas. Então, a Universidade do Amor trabalha com 30 fitoterápicos, para 30 patologias associadas. Enquanto que os florais, os nossos florais, que foi pautada na metodologia dele, atuam nas emoções e sentimentos, que são 7. Então, ele é muito bonito esse livro, é muito bonito. Nós conhecemos hoje, todo mundo conhece como florais de Bach, né? Mas, novamente, essa história do mundo comercial,
Ele ofereceu isso gratuitamente, ensinou para todo mundo como produzir seu próprio floral sem cobrar nada. Mas é claro, hoje em dia é caríssimo até os florais de bar. Hoje eu vejo no Brasil tem tudo quanto é farmácia. Mas o que eu quero fazer até fisicamente com vocês, se vocês quiserem, obviamente, é ensinar vocês a produzir esses florais com essa metodologia dele, que a Universidade do Amor compartilha, como ele ensinou gratuitamente. Acabando por hoje, hein? Esse aqui é um documentário que eu sugiro que vocês vejam, espero que ainda esteja no YouTube, mas é uma história muito bonita, aí tem tudo a ver com a Universidade do Amor, porque falo de índio, porque eu trabalho com indígenas há muito tempo e adoro. Enfim, ela era uma enfermeira, já desencarnou, ela era uma enfermeira canadense e tinha essa Clínica da Esperança. Essa Clínica da Esperança era uma casa de tratamentos paliativos para doentes terminais. E não tinha muito o que fazer, mas ela era uma enfermeira e tratava bem ali das pessoas que estavam na sua fase final. E aí, um dia, ela estava caminhando ali no Canadá, e no Canadá tem muitos indígenas. Aí, esses indígenas... ela conheceu um índio, não se sabe o nome, e que falou para ela, olha, se você fizer um chá com 3 plantas ali do teu quintal, vai ajudar muito seus pacientes. Enfim, o que aconteceu foi que ela fez o chá com esses 3 plantas, com essas 3 plantinhas canadenses, e essas 3 plantinhas começaram a curar muitos doentes ali. E ficou, obviamente, naquela época não tinha internet, não tinha nada, mas o boca a boca começou muita gente procurar ela. E ela disseminou, distribuiu e dava a fórmula gratuitamente, dava as plantas, tem isso disponível até hoje. Mas é legal vocês saberem, uma coisa que a gente aprende na Ayurveda e aprende na medicina espiritual. A nossa cura está na nossa casa. A gente não precisa buscar... A nossa cura, desculpa, está no nosso jardim. A gente não precisa buscar plantas lá no Canadá ou na Índia, ou onde quer que seja. Nós temos plantas no nosso quintal. E o quintal brasileiro é maravilhoso com todos esses biomas, né? Nem vou dizer o quintal amazônico, mas aí em Ribeirão, que eu acho que é uma zona de transição de Cerrado para a Mata Atlântica, também tem muitas plantas maravilhosas. Enfim, aí o que aconteceu foi que ela foi perseguida, ela foi processada e foi impedida disso pela maravilhosa indústria farmacêutica que opera até hoje. Então, veja esse documentário, porque a gente tem que estar muito atento a esse movimento econômico por trás da medicina, infelizmente. Mas, sem julgar ninguém, a gente faz a nossa parte. Aí surgiu 2 médicos que todo mundo já deve ter ouvido falar, Freud e Jung, que perceberam que, obviamente, né, as causas de muitas patologias estavam relacionadas a traumas psicológicos. Aí surge a psicologia, que não é considerada, inclusive, na parte, né, de médica, é considerado como humana, mas, enfim. E hoje está tão disseminado, porque tem a psiquiatria, obviamente. Mas eles perceberam que as emoções e sentimentos tinham um efeito direto sobre o corpo e que precisavam atuar nisso. Então, tem a linha freudiana, a linha junguiana, mas eu vou repetir o que eu falei no começo da aula. O grande, inclusive o Jung fala muita coisa do que o Buda mencionava, mas o grande, para mim, particularmente, o grande mestre da mente humana se chama Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, ou Iluminado, em que ele explica, como eu disse de novo, até o desenho ali, ó, ali chama o desenho da roda da vida. Quando vocês forem num centro budista, vai ter sempre a roda da vida, onde o Buda explica como a nossa mente se prende dentro dela mesma, com o poder que ela tem, e como dentro desses 12 elos, e como a gente sai disso. Eu vou entrevistar em breve uma grande amiga que se tornou uma monja budista, ela está 9 anos nesse caminho, e que ela sabe isso de cor. Depois eu compartilho com vocês no grupo, depois que eu entrevistá-la. Porque ela é muito atarefada, está difícil ela dar. Enfim, e para terminar a nossa aula de hoje, eu vou falar do Marco para a Humanidade, que é o Livro dos Espíritos, que foi organizado por Allan Kardec, não foi escrito por ele. Isso é muito importante. O que Allan Kardec fez foi organizar perguntas e respostas que todos nós, seres humanos, temos em relação a tudo, a vida, quem somos nós, o que é Deus, como funciona isso. Então, um grande livro, que é um marco para a humanidade, se chama o Livro dos Espíritos, em que tem resposta para todas essas perguntas humanas. Esse foi o primeiro livro que ele organizou, e as respostas vieram do plano espiritual
através de médiuns. Enfim, vou falar aqui dessa corrente filosófica, científica e espiritual que é chamada de espiritismo, que estuda isso de uma maneira muito profunda. Então, para quem quiser se aprofundar e adentrar nesses estudos, existe uma vasta, como eu já falei da Associação Médio Espírita, mas existe uma vasta coleção de trabalhos, de livros, de estudos dentro da espiritualidade, no espiritismo, para a saúde humana. Isso aqui eu já falei, já também, e eu acho que por hoje é só, porque na próxima aula a gente continua o restante do curso. Senão vai ficar muito cansativo e muita informação, e já deu 9h30. Ok? Tem alguém ainda aí? Sim, ok. Então eu agradeço. Se alguém tem alguma dúvida? Nada? Nenhuma perguntinha? Nenhum comentário? Marcela, eu tenho uma dúvida. Não sei se faz sentido, né? Você falou assim, você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. É que todos nós somos médium, né? Mas aí algumas pessoas têm isso um pouco mais aflorado, né? Sim. E assim, eu senti pelo menos que depois que eu entrei na medicina, parece que isso aflorou mais ainda. Sem É dúvida. comum? Como que as pessoas lidam com isso, assim, sabe? Hoje em dia, igual você falou, que você foi para o Rio, tem os congressos. Como que está sendo assim visto? E para a gente mesmo que está começando isso agora, o que que você tem para dizer? Quem que está falando, por favor? A Letícia, Oi, Letícia, tudo bem? Desculpa. tudo. Olha, essa é uma pergunta maravilhosa. Então, vamos lá. Vou responder por etapas. Até botei aqui no... Vocês estão vendo ali o slide, mediunidade? Sim, sim, tá aqui. Então, eu já vou responder para você. Então, é assim. Mediunidade é uma característica humana. Então, todos nós somos médios. O que todo mundo sente é a tal da intuição. Então, todo mundo tem uma intuição natural. Agora, como você mesmo disse, existem médiums muito mais ostensivos. E tem várias formas desse médium ostensivo. Então, por exemplo, o maior médium que se tem conhecimento do planeta Terra é o Chico Xavier. Porque o Chico Xavier, ele ouvia, ele via, ele escrevia, tudo que você pode imaginar ele fazia. Agora, a maioria das pessoas, alguns veem, alguns escutam, alguns sentem, alguns escrevem. E assim, tem uns que têm esse efeito físico, são até médiuns curadores. Então, você falou uma coisa muito maravilhosa, porque todo médico, consciente ou não, é um grande médium. E quanto mais ele aprofundar e estudar isso, melhor vai ser para a profissão dele e para ele. Porque a medicina do futuro é a medicina mediúnica, em que vai ter cada vez mais essa interação. Então, o que eu sugiro, assim, inclusive eu vou também fazer uma entrevista com um grande amigo meu, André, sobre mediunidade para aprofundar isso. Existem estudos de mediunidade. Por exemplo, eu estudei mediunidade 2 vezes em 2 cursos de 2 anos cada. Então, existe um estudo sistemático da mediunidade. Então, é muito legal. Como fazer isso? Primeiro, é estudando e sentindo. E aí cada um vai ter uma intensidade, vai ter uma manifestação. Mas já saiba que quem está no meandro da medicina é o médium, querendo ou não. E isso é maravilhoso. Aí tem um livro que eu vou também te recomendar, Letícia, se chama A Face Oculta da Medicina, em que um colega teu, um médico que trabalhou 40 anos, ele começou a sentir isso e como essa espiritualidade o amparou e o auxiliou para que ele se tornasse um médico melhor. O nome dele é Paulo César Frutuoso. Respondi ou não? Respondeu, é porque assim, eu ainda tô um pouco assim meio perdida, sabe, de como aprofundar. Então, agora que você falou, tipo, existem cursos, tem, tipo, realmente um preparo, né, pra gente. Exatamente. Porque às vezes a gente vai começando a sentir as coisas e eu, pelo menos, às vezes não sei muito como lidar, né? Então, eu Claro. vou pro livro dos espíritas, né? Isso. Já li o Nosso Lar. Então, assim, a gente vai tentando por conta própria, né? É. Mas é bacana porque eu acho que o curso, ele mostra como a gente aplicar, né? Isso, acho que igual você falou, inconsciente a gente já trata os pacientes,
né? Então, você agora tendo um pouco mais de consciência e ferramentas para isso, eu acho que a gente fica mais preparado, né? Eu acho assim, eu sugiro para você, se você não tiver tempo, tem um livro que você tem que adquirir e ver, tem isso gratuito também em PDF, é o Livro dos Médiuns, que o próprio Kardec organizou. O Livro dos Médiuns já vai te dar exatamente como funciona o fenômeno. E depois existe um estudo sobre a mediunidade, chama ESME, que todas as casas espíritas oferecem isso gratuitamente. De novo, não precisa ser espírita, não precisa ser nada disso. Você pode estudar isso, se você puder ir fisicamente, melhor. Mas também existe a distância. Chama Estudo Sistemático da Mediunidade. ESME, foi o que eu fiz. Tá. Obrigada, viu, Marcelo? Imagina. Quem mais? Rapaz, eu falei tanto assim. Vocês estão gostando, pelo menos, ou não? Está sendo interessante ou não? Está sendo útil? Muito. Então, É pesada, Marcelo, né? muito bom. Mas é muito bom. tá bom. Então, acho que por hoje a gente vai encerrar. Aí, se você... Parece que alguém mandou uma pergunta no chat aqui, isso? Ah, muito bom, obrigado. Então, tá bom, gente. Fiquei muito feliz aqui. Eu não queria ver mais a carinha de vocês, que é estranho dar aula para uma tela, mas eu estou me esforçando. Gente, vamos tirar uma foto, todo mundo com a câmera ligada. Como é que funciona? Como é que faz isso? Isso, tira uma foto aí. Deixa eu tirar aqui, stop share. Você para de compartilhar, que aí... Só a minha que não está funcionando. A minha câmera, não sei por que, dá uns pau assim. Ah, agora eu tô vendo a cara do povo. Aquela ali eu conheço, a Isadora. Essa eu conheço. A Laura eu conheço. Tá Tem bom. bastante gente que foi para a Amazônia aqui, Marcelo. Porque eu não tô. É que o meu computador tá muito ruim, gente. Aí tem gente que não tem nome. Ah, maravilha. Então, se vocês assim, gente, eu pedi para a Laura criar o grupo, porque daí também a gente pode deixar talvez o grupo aberto, mas a gente tem um certo, a gente tenta manter um nível ali de fazer perguntas e respostas, porque às vezes uma pergunta que nem a Letícia fez pode ser a pergunta que outra pessoa tenha. Então, cria o grupo, Laura, que daí eu vou mandar as fotos dos livros tal para vocês, porque assim, ó, toda vez que eu vou num congresso de medicina espiritual, eu trago 200 livros. É muito livro, cara. É muito maravilhoso, sabe? Então, por exemplo, eu conheci aí um pessoal de Birigui que eu quero muito levar vocês lá. Aí tem a cirurgia espiritual mesmo, sabe? Há muitos anos. A Terra de Ismael é maravilhosa, mas é da fitoterapia. Então, cada lugar vai ter uma característica também de trabalho. Isso é muito legal. Por exemplo, esse lar do Rio de Janeiro, eles trabalham com ectoplasmia. Imagina isso. Agora, isso aí não é aberto ao público, assim, é uma coisa muito séria, sabe? Mas é muito maravilhoso, porque é legal vocês conhecerem colegas de vocês, médicos que já trabalham com isso há muito tempo, que vão te dar. Agora, eu já falo para vocês, a medicina do futuro é mediúnica. Pode se preparar. Isso é maravilhoso. Não é para ter medo de nada disso, porque vocês estão sendo intuídos naturalmente. Só o fato de vocês estarem aqui fazendo esse curso é uma preparação linda, porque é o planeta novo que está surgindo para todos nós. E isso já há muitos anos vem sendo falado, desde a Ayurveda, desde o Egito, desde a China. Mas, como eu disse, com a nossa visão grego-romana e a nossa visão ocidental extremamente material, vai se perdendo isso. Aí, como eu falei, é o livre-arbítrio. Cada um vai seguir seu caminho. A medicina não é para ganhar dinheiro, não é para nada disso. É melhor fazer outra coisa. Agora, como eu disse, todo mundo pode ter, sim, suas benesses materiais, que todo mundo quer. Ninguém está falando isso, né? Não é para todo mundo virar São Francisco de Assis do dia para a noite. Mas é importante vocês terem isso dentro do coração de vocês. Porque um grande médico é isso, é um grande ser humano. Nunca se esqueçam disso. E eu estou muito feliz de estar compartilhando isso com vocês, que vocês estejam gostando. Espera aí que a gente vai entrar na câmera do celular, que está muito ruim a desse computador. Ah, é assim que faz, né? Agora acho que deu. Gallery. Quer que eu espere para tirar foto? Então, Laura? Quero, peraí, rapidão. Quem que tá nesse iPhone de Ana Rita? É Ana Rita, ela vai entrar aqui. Desculpa. A Ana Clara também eu conheço.
E aí, gente, as perguntas... Olha, eu vou falar uma coisa que eu aprendi na minha vida. Não se acanhe de fazer perguntas, porque aqui nós somos irmãos amigos. Aqui ninguém sabe, porque às vezes uma pergunta fica com vergonha, tá? Pelo amor de Deus. Porque é um tema muito amplo e muito vasto, e tem muitas dúvidas, todo mundo tem. Então, por exemplo, que nem eu respondi para a Letícia mediunidade, só que um curso de mediunidade são 2 anos. Então, a gente começa assim. E aí, claro, tem que ser como na medicina, todos nós vamos ter que ter essa característica de ser muito autodidata também. E cada um vai entrar na área que mais sentir também, sabe? Isso é muito, muito legal. Marcelo, você falou da cirurgia espiritual, né? Eu sou de Franca e lá tem um centro, assim, incrível. Não sei se você conhece, que é o Allan Kardec, né? Que faz muitas cirurgias espirituais. É do Berbel? Isso, o próprio. Eu já fui lá. Inclusive, lá tem um trabalho muito bonito de fitoterapia também, com Adoro. um Eu senhor tiro lá print muito daqui do legal. celular, que é mais fácil. Tem. Sabe o que é lindo do nosso país? O nosso Brasil, cara. A gente tem que amar muito o nosso país, sabe? Porque isso é... Eu estou falando, eu acabei de vir da Europa dar um curso, a gente fala, a galera nem sabe o que é, não é nem... Eles não têm nem ideia, sabe? Assim, então, por isso que eu estou indo até aí na Terra Desmaio para filmar, para mandar para eles, para os colegas de vocês, porque eles têm muito interesse nisso. Só que no Brasil, nossa terra é maravilhosa para isso. E como eu disse, não tem que ter vínculo religioso nenhum. Isso é estudo. Quando eu falo espiritismo, que eu sou espírita, é óbvio, né? Mas é na parte da ciência. O que me pega é a ciência, sempre. Porque não tem argumentos contra fatos. E dentro da metodologia científica, a gente quer o quê? A gente quer evidência, certo? E qual a maior evidência? A maior evidência é, obviamente, os pacientes falar, não, funcionou e funciona. Por exemplo, eu dei um curso no Rio de Janeiro, desse que eu estou falando com vocês, e foi um senhor lá, tinha 80 anos, e apareceu lá e ele deu um depoimento de que ele foi feito uma cirurgia espiritual com ele é super católico, ele nem acreditava naquilo, e que teve uma eficácia fantástica. Agora, a gente nunca pode esquecer que a gente nunca vai prometer na medicina espiritual a cura para ninguém. Isso não existe. Quem cura é Deus. E tem todo um lado kármico, a gente vai aprender depois na próxima aula. Que não é que, então eu vou na casa espírita, vou estar curado. Isso não existe. Da onde isso? Isso é uma leviandade, sabe? Então muita seriedade, que nem a Universidade do Amor. A gente manipula e distribui fitoterápicos e florais. Vai curar a pessoa? Não sei, a gente faz a nossa parte. Vai dar um alívio? Possivelmente. Mas se a pessoa não mudar a conduta dela, pode esquecer. Isso é muito claro como a luz do sol. Mas, claro, por exemplo, você está lá com uma dor, faz uma massagem ayurvédica, qual massagem não vai fazer bem, vai dar um bem-estar momentâneo? Claro que sim. E assim vai. Eu gosto muito de Shirodara, viu, Camilo? É muito bom. Essa Índia, que maravilha. Então tá, gente, eu acho que eu vou parar de gravar aqui. Deixa eu ver, eu apanho aqui esse negócio aqui. Não sei que eu já parei. Eu tava esperando as meninas entrar pra gente tirar a foto, mas acho que é melhor a gente